O Bahia vence o Corinthians de Mano Menezes e agora o Internacional está a 2 pontos do 17º colocado no Campeonato Brasileiro, que é o Cruzeiro. A briga contra o flerte do rebaixamento pode encerrar agora no domingo diante do Red Bull Bragantino. Para isso, Eduardo Cudê pode surpreender na escalação. Enquanto isso, do lado da eleição, ambos os candidatos prometem de repente até mesmo surpreender antes do dia 9, a data do pleito no pátio do Beira-Rio. A estrutura do departamento de futebol, a estrutura da gestão Alessandro Barcelos 2024 ser eleito e outras novidades, a gente vai falar agora. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Vamos lá, vamos falar do Internacional porque as coisas complicaram e aí a gente tem que conversar algumas questõezinhas importantes aqui acerca da tabela do Campeonato Brasileiro. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve aí também no canal e ativa a notificação, deixa teu like que ajuda pra caramba o meu trabalho e bora lá, sem mais delongas, falar sobre o Internacional. Ó, fica aqui com a tabela, ó. Cara, é óbvio que a gente tá olhando pro Internacional e aqueles 2 pontinhos ali que incomodam pro Cruzeiro, tá? Mas olha a loucura que ficou o final desse Campeonato Brasileiro. Não só a parte de cima da tabela, a parte de baixo também, né? E infelizmente o Internacional tá nela. Do 10º até o 17º são 5 pontos de diferença. É claro que a porcentagem, a chance matemática de queda de uns para outros é muito menor. Mas olha a loucura. 5 pontos do São Paulo, por exemplo, que hoje tem 46, até o Cruzeiro, que tem 41. É, meu amigo. A coisa complicou, ainda que o Internacional tenha um jogo a mais agora nesse jogo contra o Bragantino, né? A gente tem aqui, ó, o Bahia ganhando o seu jogo indo a 41. O Bahia era o ponto de corte no início da rodada. E pode daqui a pouco até vir a voltar a ser, tá? Mas a gente vai falar sobre isso. Deixa eu voltar para cá e a gente vai entender. Primeiro é o seguinte, né? Vamos lá. São 2 pontos, claro, pro 17º, mas ó, o Vasco, como vocês viram, tem 41, enfrenta fora de casa o Atlético Paranaense. O Bahia já enfrentou, né? Já jogou, tá com 41, tá com um jogo a mais. O Santos, 42, pega o Botafogo fora de casa, tá? O Inter, Bragantino, 18 horas e 30 minutos em casa. Corinthians já jogou 44, ele pode ser ultrapassado então, né, pelo Vasco, pelo Bahia, pelo Santos e até mesmo pelo Inter. E o Fortaleza, 11º que pega o Palmeiras. E aí, meu amigo, tem o São Paulo que pega o Cuiabá. O São Paulo está em 10º, 46 pontos, tá? O que acontece? Se o Internacional vence esse jogo, ele volta a ter, né, bota mais 3 pontos, então volta a ter 5 pontos de diferença, porque ele teria 46, teria 5 pontos de diferença ainda com o Cruzeiro. Mas, claro, o Cruzeiro teria que perder o seu jogo, óbvio, né? Mas, ao mesmo tempo, nesse sentido, poderia deixar o próprio Bahia para trás, que vai voltar a ter 41 e vai voltar para a 17ª colocação, e o Inter abriria 5 pontos, faltando 9. Faltando 9 a disputar. Cuiabá, Corinthians e Botafogo. Então são 5 em 9. O Internacional teria que perder 2 jogos para o Bahia, por exemplo, continuar vencendo. E aí aqui eu quero falar algumas coisas com vocês. Estou sendo cobrado pela galera na DM do Instagram, também lá no Twitter, por que eu nunca disse que o Internacional vai cair? Ou o Inter nunca mais... Eu nunca disse que o Inter tem chance de rebaixamento. Eu sempre disse, na verdade, que o Inter tem matemática para ser rebaixamento, ou para ser rebaixado, para ir à Série B. Mas eu acredito que o time do Internacional é melhor do que outros times que estão brigando, por exemplo, pela parte de baixo da tabela. E acredito que o Inter consegue ganhar jogos, seja do Bragantino, ou do Cuiabá, ou do Corinthians, e aí sim afastar as suas chances, ou o seu flerte com o Z4. Outra, muita gente está dizendo que eu falava sobre o terrorismo do microfone, né? E é verdade, na época da Libertadores, nós estávamos longe demais do Z4. E todo mundo dizia que, olha, tá dando chance pro azar, vai ser rebaixado, tá dando prioridade para Libertadores e vai ser rebaixado.
E é verdade, naquele momento era sim o terrorismo no microfone. Hoje é claro que existe a matemática e claro que existe a chance de entrarmos no Z4. É claro que existe a chance de sermos um dos 4 times ao final da rodada, por exemplo, que estão no Z4 ou mais próximos do Z4, melhor dizendo, tá? Mas eu continuo acreditando que o Internacional não tem equipe, não tem qualidade ou a falta de qualidade suficiente para estar ao Z4. Tanto que, mesmo com todas as pataquadas que o Inter fez no Campeonato Brasileiro, mesmo com essa campanha ridícula e pífia, o Internacional nunca esteve dentro do Z4. Nunca. Porque os outros adversários também perdem, a matemática, a diferença e as questões dos jogos paralelos também. É um dos motivos que eu sempre disse, no caso, que eu acredito que o Internacional não é candidato ao rebaixamento. Beleza? Ó, o Inter pode surpreender nesse jogo agora contra o Bragantino. Luca pode vir a ser titular. Essa informação foi do Lucas Fontes, se não me engano, do canal do Baldaço, tá? E aí o Pedro Henrique, então, não seria titular. O Pedro Henrique que não vem numa boa temporada, né? Principalmente depois da lesão, não voltou bem e está com dificuldade, né, para manter o ritmo ou para voltar a ter um bom ritmo de jogo. Mesmo aquelas arrancadas que a gente via do Pedro Henrique no primeiro semestre, agora no final do semestre passado também, elas meio que sumiram, né? Então o Internacional apostaria no garoto Luca para jogar junto com o Ener Valencia, talvez os dois fazendo o revezamento, né, entre a referência e as jogadas pelos lados. Uma vez que a gente não vai ter o Alan Patrick e o Arangues, né? Um com os dois com cartão amarelo, claro, né? E um com um substituto bem definido, que é o Bruno Henrique, tá? Possível Inter, vamos lá. Rocher, Bustos, Vitão, Mercado, René, Johnny, Bruno Henrique, Maurício, Wanderson, daí aqui Pedro Henrique ou Luca, chance maior para o Luca, e o Ener Valencia lá na frente, tá? Agora eu quero falar sobre eleição e algumas coisas que eu andei descobrindo, tá? Tá rolando um zum, outros colegas já também deram, né? De que o Internacional poderia anunciar jogadores ainda antes da eleição, ainda antes do pleito, né? Uma frase que eu ouvi, por exemplo, da gestão, da galera da gestão. Olha, o clube não para, o Inter tem que continuar, vencendo ou não a eleição, nós temos certeza que vamos dar um clube ou um time né, um time melhor do que recebemos. Ou seja, claro que pode ser uma estratégia de campanha, anunciar de repente o Scarpa, Wagner Martins, por exemplo, falou sobre isso esses dias também num conteúdo dele lá. Ou o Bruno Mendes, que já se fala, por exemplo, que não vai ficar no Corinthians. E ó, tem muito tempo, um zum de que voltaria ao Internacional. Tem outros nomes também que a galera deixa vazar, mas que a gente tem que ficar bem ligado para não ser, de repente, usado, né, nesse momento de eleição. Então, eu prefiro não falar. Mas há esse zum aí de que, de repente, a gestão poderia pegar e anunciar jogadores ou vazar alguns nomes que estão mais próximos aí. Tu pode me dizer, o Scarpa já falou que vai ficar na Europa. Eu vou reproduzir a frase dele aqui, tá? Na verdade, a frase do empresário dele, que é a seguinte: a janela está longe ainda de ser aberta, não é o momento de definir futuro. Isso ele não quer dizer que ele vai ficar na Europa, ele está querendo dizer que ele não vai cair direto no na primeira proposta que fizerem para ele, como no caso do Atlético Mineiro. Beleza? Outra, do lado do Roberto Melo, também está rolando um zum de que ele poderia anunciar, assim como anunciou o Sonda como vice-presidente e um braço forte do Conselho de Gestão, ele poderia anunciar Abel Braga e D'Alessandro, anunciando os dois como os seus integrantes do departamento de futebol. Ele já fala abertamente sobre isso, inclusive em coletivas, né, ou em entrevistas que ele concede aí aos canais, sejam identificados ou não, falando que é óbvio que é um sonho dele, é óbvio que dispensa apresentações o Abel ou o D'Alessandro fazer parte da sua equipe, da sua chapa do departamento de futebol como um todo. Outra, descobrir algumas estruturas da parte do Barcelos para o ano que vem. Por exemplo, o povo do clube, né, que apoiou
O Barcelos agora na eleição do Conselho Deliberativo, e talvez foi o grande fiador da ida do Barcelos para o pátio, ganhará no mínimo três vice-presidências. Rola o zum, inclusive, que seria o marketing, o relacionamento social e o patrimônio, que seria os dois. Patrimônio e Parque Gigante hoje são separados. Seriam juntos os dois e aí ficaria com o povo do clube. Essas três VPs. Também teria dois VPs para o Inove Inter, a administração e os novos negócios. E também aí teria que ver a questão do Academia e do Convergência, né? Que são os dois. O Academia é o grupo do presidente e o Convergência é outro que apoia desde o início também a gestão. Hoje, inclusive, tem o Felipe Becker, né? E o Bisol, né? José Olavo Bisol, como integrantes do departamento de futebol, mas poderia, de repente, ter novo VP no ano que vem. E aí surge até mesmo nomes como José Amarante, que hoje é presidente do Conselho Fiscal, e também um possível nome como presidente da mesa do Conselho Deliberativo ano que vem, para vocês verem como é que funciona essa parada, né, de indicações ou de apoios dentro do Conselho Deliberativo do Internacional. Outra, o Academia ficaria com as finanças do presidente Alessandro Barcelos, caso seja reeleito. Eu ainda estou descobrindo, ou tentando descobrir, a organização do Roberto Melo. Tô quase, e aí trago para vocês um próximo vídeo, beleza? Se tu chegou até aqui, não te esquece que a KTO pode te ajudar também a botar uns pila no bolso e principalmente te divertir. KTO é onde a diversão acontece. Usa o cupom Ernest e vai lá te divertir e vem com a gente nesse final de semana. Tem muitos jogos de futebol e tem outras também, né? NBA e tem NFL, tem uma série de outras paradas que tu pode pegar e brincar lá na KTO. Valeu? Um forte abraço. Tchau!